Eu vou contar para vocês a história de uma cachorrinha que mudou a minha vida e a forma com que eu vejo a minha relação com os meus cachorrinhos. Eu sempre tive cachorro, mas até que depois da pandemia, lá pelo ano de 2022, eu havia me mudado e eu vi no grupo do condomínio uma informação passando que precisavam de um lar, se fosse um lar temporário, para uma cachorrinha que estava precisando de ajuda. Você vê as fotos, ela estava totalmente magrinha, desnutrida. Eu havia acabado de perder um cachorrinho, o meu cachorrinho Chico, com 3 anos. Ele veio para mim, né, para minha casa antes da pandemia, passou a pandemia e logo depois ele morreu. A gente cuidou dele e tudo, mas não salvou. Aí aquela imagem ficou na minha cabeça e na época eu falei para o meu namorado, vamos ver como é essa cachorrinha? Ele todo empolgado aceitou e a gente foi só para ver, para ter o primeiro contato assim e ver como que ela era. Aí chegamos lá, nós encontramos uma cachorrinha toda arisca, que evitava um pouco o contato com as pessoas, mas com a gente não. Com a gente ela veio próximo, pediu carinho e meio que ficou perto de nós, né? Aí o que aconteceu? Nós que só íamos vê-la, acabamos trazendo ela para casa. Aí ela estava bem magrinha na época, uma coleira de gato era suficiente para colocar no pescocinho dela. Nós cuidamos, essa cachorrinha foi tomando corpo, ela foi ficando mais gordinha, né? O peso normal dela, se ela fosse saudável, era uns 25, 30 quilos. Ela estava com 17 quilos. Mas foi passando o tempo, tal, a gente foi cuidando, ela foi tomando corpo e ficou toda bonitona. Só que aí nós descobrimos que ela tinha uma doença. E nós não conseguimos saber o que era. Nós castramos, fizemos todas, né, as etapas, né, quando você adota um bichinho. Só que passamos por vários veterinários e ninguém descobria. Até que a gente descobriu que ela tinha câncer, um câncer na vulva, depois de vários veterinários tentarem descobrir. E aí era necessário iniciar um tratamento, né, para o câncer. Ela foi muito forte, ela conseguiu, a gente fez eram 6 sessões de quimioterapia. Na 5ª sessão ela já estava saudável, tudo. E aí ela recebeu alta, foi maravilhoso. Só que nós também descobrimos que ela tinha um pequeno nódulozinho na mama e que após ela conseguir equilibrar, né, deixar todos os glóbulos brancos dela estáveis, porque ela estava com eles muito baixos devido à quimioterapia, a gente poderia fazer uma cirurgia nela para fazer a mastectomia, né, para tirar as mamas e não ter perigo desse novo câncer se espalhar. E foi o que fizemos. Fizemos acompanhamento e tal, e ela foi ficando cada dia melhor, mas a gente sempre com aquilo em mente, né? Vamos cuidar dela para fazer a próxima cirurgia. Ela viajou com a gente foi para Paraty, ela conheceu o mar, brincou lá com a gente, ficava toda feliz. Quando nós voltamos, continuamos o tratamento, até que um belo dia no mês de agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro, ela passou mal. E a gente correu com ela para o veterinário e a gente descobriu que ela tinha. Até então a gente não conseguia descobrir o que ela tinha, né? Mas era um problema, parecia um problema neurológico. Aí começaram tudo de novo, vários exames. Ela ficou internada por mais de 10 dias e até descobrir o que era. Na verdade, ela teve uma otite profunda no ouvido interno que não era possível descobrir assim, sem muitos exames, e acabou deixando ela com essa quase uma sequela neurológica. Ela tratou, ela se curou, só que nesse período também nós descobrimos que ela estava com displasia. A displasia foi aumentando, ela acabou perdendo um pouco a mobilidade
mas a gente continuava os tratamentos e ela estava se recuperando. Até que na véspera de Natal do ano retrasado, ela começou a passar mal, passar mal, passar mal. Nós ficamos com ela até o último momento, mas tivemos que correr com ela no dia de Natal para o veterinário. Aí nós tivemos que tomar a decisão mais triste, que era aceitar que ela fosse ser reanimada a cada minuto, mas não teria uma vida saudável e não poderia continuar a viver da forma que a gente conheceu ela, ou finalizar, né, aquele sofrimento dela e aceitar que a gente tinha que finalizar ali. E foi o que aconteceu. E foi muito difícil. Ela era uma cachorrinha toda amorosa, que tinha passado por vários traumas, mas que quando estava com a gente era outra coisa, era muito bom estar com ela. E aí ela se foi no dia de Natal mesmo. Sempre tive cachorro, sempre fiquei com eles. Um cachorro meu viveu mais de 15 anos, mas foi muito difícil acompanhar toda essa etapa, né, de sofrimento que ela passou. Mas como a gente acredita que, eu e meu namorado, a gente acredita que a gente sempre pode dar o amor e ser retribuído, a gente já adotou outro cachorrinho. A gente adotou outro vira-latinha caramelo, que agora ele está trazendo muito amor, muita alegria para os nossos dias. Fomos numa feira de adoção e ele está lá fazendo companhia para gente. E é nosso filhote, né, acompanhando a gente todos os dias. E é isso, assim. É sempre bom adotar os bichinhos. E por mais que a gente sofra quando eles vão embora, eles sempre deixam uma coisa positiva na gente. A estrelinha me mostrou que é sempre possível recomeçar, superar todas as dores, amar novamente.